Christopher Nolan é um diretor, roteirista e produtor britânico com diversos filmes de sucesso e premiações importantes, incluindo os 7 Oscars. O cineasta é conhecido pela trilogia de Batman, O Cavaleiro das Trevas, e também se destacou com Inception e Interestelar, carregados de elementos de ficção científica. Suas obras contêm fortes influências filosóficas, sociológicas e éticas, explorando temas como tempo, memória, identidade, moralidade. Nolan é considerado inovador e criativo por integrar elementos do cinema de arte em produções comerciais. Seu interesse pelo universo onírico começou ainda na adolescência, quando percebeu que muitas vezes tinha consciência de estar sonhando e interferia na trama dos seus próprios sonhos. Desenvolveu esse tema muito mais tarde em Inception, produção que levou 10 anos para concluir. Inception, ou A Origem, é um filme de 2010, dirigido e produzido por Christopher Nolan. Leonardo DiCaprio faz o papel de Don Cobb, um especialista em extrair informações sigilosas de pessoas importantes durante um sonho compartilhado. Acusado de ser o responsável pela morte de sua esposa e impedido de voltar a seu país e rever seus filhos, Cobb tem a chance de poder retomar a sua vida em troca de um último trabalho. Dessa vez, a tarefa seria implantar uma ideia na mente de um rival de seu cliente. Inspirado nos conceitos de sonhos lúcidos e incubação de sonhos, o filme foi sucesso de crítica e teve 8 indicações para o Oscar, vencendo em 4 categorias: fotografia, efeitos visuais, edição e mixagem de som. A música, composta por Hans Zimmer, foi baseada em trechos da canção Non je ne regrette rien, de Edith Piaf. Eu sou Sueli Laetano Nassif, psicóloga junguiana, e estou dando início ao nosso Multicine hoje, falando sobre o filme Origem, Inception, do diretor Christopher Nolan. Eu sou Yara Cândida Chalela Genovese, psicóloga junguiana. Estou aqui participando da discussão dos significados do filme Inception, A Origem, de Christopher Nolan. Eu sou José Rubens Naime, eu sou médico psiquiatra, analista junguiano, e estou junto com essa turma fantástica para discutirmos alguns significados desse filme, A Origem. Eu sou Lúcia Fernanda Missi Soares, psicoterapeuta de abordagem junguiana, e estou participando com essa equipe maravilhosa do Multiverso sobre o filme Inception, ou A Origem, de Christopher Nolan. Para dar início à nossa apresentação hoje, nós vamos não utilizar exatamente a apresentação do filme no seu enredo geral, porque ela já foi apresentada anteriormente. E vamos focar nossa discussão em 3 aspectos importantes: a questão do sonho vívido e o quanto isso nos remete às questões do tempo, do espaço, da causalidade e da sincronicidade. Por outro lado, nós também vamos falar sobre as imagens arquetípicas, as imagens simbólicas que vão surgir em cada um dos personagens principais e os seus totens que são utilizados dentro do enredo. Eu acho que eu gostaria que cada um de vocês apresentassem um pouco sobre como que vocês percebem, né? Como é que fica para vocês as questões relacionadas aos totens. Podemos começar por isso, porque o filme tem como um totem principal o peão,
que é um totem que não é exatamente do personagem principal, o Dom, né? O Dom, na verdade, usa o totem da esposa que faleceu. E esse totem tem um objetivo de identificar quando é que estamos num sonho ou quando é que nós estamos na realidade. Então, essa é uma questão interessante que a gente pode falar, então, a respeito desse peão e dos demais totens que são apresentados. Eu gostaria de falar, assim, não especificamente sobre os totens, que talvez a Lúcia e a Yara tenham mais propriedade em estarem abrandando e ampliando esse significado, mas eu gostaria de falar assim que talvez o autor tenha tomado da psicanálise quando Freud fazia a hipnose, que ele usava então o relógio dele para as pessoas entrarem em contato com o inconsciente. Então ele balançava o relógio na frente da pessoa até a pessoa adormecer no sentido psíquico, não de dormir, mas de adormecer no sentido hipnótico. Então, eu penso que talvez os totens tenham essa função. Nós podemos pensar também como Shakespeare, que o dormir, sonhar, morrer. Então, assim, o indivíduo está num sono, né? E o personagem ele entra num sono no avião, ele entra num sono, ele vai aprofundando, ele tem um nível de aprofundamento até chegar na morte. Ele fala de sonho, ele fala de fantasia, mas ele fala também de delírios e alucinações, que seria um nível de aprofundamento. Então, eu penso que talvez o personagem, além de querer resgatar um amor impossível, também ele está falando da morte. E que delírios e alucinações têm a ver com morte, porque as pessoas que psicotizam, elas estão muito próximas, estão no corpo, estão muito próximo do que nós chamamos morte. E as pessoas que sonham estão muito próximas da vida. O filme traz essa temática, e se aprofundar demais, vai ficar adormecendo para sempre, ou por muitos séculos. E o sonho não, o sonho é possível acordar com um tiro, por exemplo, no sonho, né, no filme, ou com esses totens, ou com alguma outra, um chute na perna. Assim, me tocou mais nesse filme essas questões. Então, Zé Rubens, eu acho interessante porque a gente começa a nossa discussão não falando exatamente da sequência que foi filmada, né? Porque a referência de que ele está dormindo no avião é a referência que está no final do filme. E a referência do início do filme é ele chegando numa praia, digamos, do inconsciente, onde ele começa pelo final, né, do encontro com o personagem, o Saito, que está muito, mas muito envelhecido. Então, a gente já tem um impacto muito grande dessa questão do tempo, que não é linear, mas é um tempo do inconsciente, né? Um tempo de Kairos, né? E que não existe, ele segue um outro nexo. E eu penso que também essa questão entre morte e sonho, né, que é o mito do Thanatos e Hipnos, que são irmãos da noite, né? Então, nessa noite do inconsciente, no momento em que você dorme, o dormir e a morte são irmãos, né? E que esse aprofundamento pode ser acordado no sonho e não existe o acordar na morte, né? Trazendo as questões que o filme também traz, relacionando as questões normais da vida normal, consciente, mas também beirando as questões da psicopatologia, né? Da perda, por exemplo, da mulher do Dom que acaba se suicidando, né? Eu gostaria de colocar, você colocou sobre os totens, né? Os tokens, ou como vocês quiserem chamar, os ícones, as imagens simbólicas. Veja, vamos pensar um pouquinho sobre o peão. Você gira o peão, mas a partir do instante que você teve a ação de girar o peão, você perde todo o controle sobre ele.
quando ele vai parar, onde ele vai parar, como ele vai parar. Você joga o dado, mas o dado é viciado. Você tem fichas de jogo, mas veja, são todas umas questões que nos colocam assim, até onde o humano vai e tem controle, até onde o humano já não tem mais controle. Esse filme, ele me trouxe uma reflexão muito grande sobre algo que o Jung coloca muito, qual é o limite da nossa individualidade. Até onde o outro me interpenetra e até onde eu posso interpenetrar o outro. Até que ponto eu me distraio com os meus filhos e perco a oportunidade de ver o que já não é mais tão relevante, se é realidade ou se é sonho. Eu não vejo se o peão para, né? Não sei se o peão parou. Esse filme mostra para a gente muitas coisas difíceis de verbalizar, e ele nos mostra que nós somos vulneráveis. O que acontece com o Fischer acontece em uma medida maior ou menor com todos nós, podem implantar ideias em nós. Nós temos ideias implantadas em nós, acordados ou dormindo, conscientes ou não. Então, esse filme também ele foi muito importante, certo? Muito importante mesmo para relembrar essas questões que são tão fundamentais para nós discutirmos hoje, para nós refletirmos na nossa vida, né? O limite da nossa individualidade e a influência inconsciente do outro sobre nós. Então, o que eu achei interessante é que a equipe decide que cada um vai ter um totem, que é uma espécie de amuleto, para ser usada no sentido de distinguir quando eles estão dentro de um sonho e quando eles estão na realidade. Eles escolheram peças de jogos, e aí eu acho que tem uma comparação muito interessante entre jogo e sonho, porque o jogo e o sonho são simulações da realidade. Quando você joga uma partida, é como se você estivesse enfrentando um adversário, no xadrez, por exemplo. É como se você estivesse numa situação de batalha, uma batalha simulada, onde você testa suas capacidades, sua inteligência no xadrez, e como você vai enfrentar as dificuldades dessa situação, como se fosse um treino para enfrentamento das dificuldades na vida. E o sonho também simula a realidade, fantasia uma situação em que você também, de certa forma, se coloca à prova. A equipe cria sonhos compartilhados com o objetivo de ou extrair ideias sigilosas da mente de uma pessoa, que seria o alvo, ou, na segunda parte do filme, o propósito seria inserir uma ideia na mente de alguém para que essa ideia fosse uma espécie de origem, daí o nome, de uma atitude que essa pessoa iria tomar na realidade. Então, as peças de jogo, e cada um constrói a sua, são formas deles distinguirem se eles estão jogando ou se a partida acabou. Então, e cada um vai fazer o seu, e ninguém pode tocar o totem do outro, porque só o proprietário consegue realmente identificar que aquele é o seu verdadeiro totem, pela textura, pelo peso, enfim. Só que o Dom, ele acaba usando o peão, que é o totem que, na verdade, pertencia à sua ex-esposa, à sua falecida esposa, Mal. Como a Yara falou, o peão, ele gira por um impulso inicial. Então, ele representa aquele primeiro impulso de vida, uma vida que se renova constantemente. Então, ele simula o ato da criação. A partir do momento que se usa peão em vários rituais religiosos para se referir ao processo criativo e às forças que estão em ação no mundo
do inconsciente nos sonhos. Então, se o peão continua girando, é porque nós estamos num outro tempo, no tempo dos sonhos, um tempo infinito, um tempo que não tem começo nem fim. Então, nós voltamos às origens, né? Então, é muito interessante que esse totem represente a Mal, porque a Mal está presa no limbo, naquele estado inconsciente que o tempo não existe mais, o tempo é totalmente relativo, né? Que o Arthur é o organizador, né, da equipe, ele que planeja as ações, né, da equipe no plano dos sonhos, né? Então, ele usa um dado viciado porque ele tem que ter controle. Ele não pode estar refém do acaso. Ele precisa saber exatamente o que pode acontecer. Então, o símbolo que ele cria para ele é um dado que ele sabe sempre em que posição vai cair. Ele tem os seus números correspondentes em cada face oposta, sempre somam 7. O 4 da Terra e o 3 do céu, né? Então, o 7 é um símbolo da totalidade do universo em movimento, né? A vida. O Hermes, ele usa uma ficha de cassino. Eu imagino que, assim, uma ficha, ela serve para ser apostado. E nesse conceito de aposta, está implicado o risco. E o Hermes, ele é aquele que se transforma em vários personagens. Cada hora ele representa o papel de uma personalidade no sonho. Ele muda a sua forma, sua aparência física, né? Ele está sempre oscilando entre o verdadeiro e o falso. E a Ariadne é aquela personagem que foi contratada como arquiteta para projetar os labirintos, e é quem vai conduzir o Dom nos planos mais profundos do inconsciente, nos níveis mais profundos dos sonhos, justamente para evitar que ele se perca. E por isso, talvez, ela tenha escolhido o bispo do xadrez como seu totem, porque no xadrez, o bispo é uma peça que fica do lado do rei, e que, na realidade, né, na corte, o bispo tinha a função de ser um conselheiro espiritual do rei, ajuda o rei a tomar suas decisões. E, então, a Ariadne justamente faz o papel de guia, porque o Dom corre o risco de se perder na sua própria mente por conta de um complexo, que é a sua culpa pela morte da esposa. E, em função disso, as personificações dos seus próprios complexos autônomos atrapalham a sua trajetória no universo onírico, e ele pode acabar abortando a missão ou se perdendo no limbo, não conseguindo retornar para a realidade. Então, o papel da Ariadne, na verdade, ele é central no filme. Ele coloca esse nome justamente para fazer uma referência ao mito, onde a princesa Ariadne, de Creta, guia Teseu no labirinto do Minotauro, graças a um fio que ela oferece a ele, para que ele possa se conduzir em segurança no labirinto e retornar. Então, a Ariadne faz esse papel no filme. Então, assim, a gente já fez, então, um pouco uma certa ampliação, né, da representação dessas imagens simbólicas dos totens, associando essas imagens a cada um dos seus personagens. Então, eu penso, Lúcia, que essa abordagem, né, de trabalhar o filme, não pelo enredo, mas muito por essas relações estabelecidas entre os personagens e os totens, ela é extremamente sensível para que a gente possa entender questões que estão por detrás desse enredo. Aí eu fiz uma pergunta, né? São quantos totens? São 4?
Então, o que nós temos no 4? O 4 é o quaternio, né? Então, nós temos também, não só os 4, mas temos também o seguinte, que cada totem deve ter o seu personagem, ele é de cada um. Então, a Ariadne tem o bispo, o Arthur vai ter o dado, e o dado é aquele que dá para ele um certo controle, ao contrário do Hermes, que ele tem a ficha. Então, parece que existe um contraponto entre esses dois personagens e esses dois totens, entre aquele que joga, está no jogo, então os dois estão no jogo, quer dizer, todos estão no jogo, mas esses dois têm uma questão relacionada ao controle e à falta de controle. E a Ariadne fica de conselheira, junto com o Dom. Só que o Dom, ele não tem um totem dele. E o que se diz é que cada um deve ter o seu totem, porque senão o complexo do outro estaria interferindo nele. Então, o Dom, o tempo todo, com o peão, está recebendo a interferência de quem não está presente, que é a mulher. Então, na verdade, ele está com um totem que tem a ver com o complexo dele de culpa. E esse complexo de culpa pode colocar todo o conjunto dos 4 com relação a esse quinto elemento que não existe, que estaria produzindo um problema que poderia fazer com que ele se perdesse ou que ele saísse totalmente do jogo. Eu tenho a impressão que essa questão dos 4 pede a presença de qual seria o quinto totem. O totem, exatamente o totem que seria do Dom ele mesmo. Para mim, é a própria consciência. Então, assim, enquanto ele não consegue sair do inconsciente, ele precisa de outros totens. Mas na hora que ele sai do inconsciente, a consciência já é o próprio caminho, já é o próprio totem, entre aspas, vamos dizer assim. Alguns dizem que o verdadeiro totem do Dom é a aliança de casamento. Então, nas cenas que ele aparece com a aliança, ele está em sonho, porque ele ainda se considera casado e ainda está preso a Mal. E quando as cenas se passam na realidade, ele está sem a aliança no dedo. Isso é um detalhe que o espectador não percebe e que a gente não sabe também se foi intencional ou não. Mas também a gente pode pensar, analisar como na psicologia analítica a gente faz, numa história, num conto de fada ou num mito, tal, que os personagens, como um todo, eles estão representando uma dinâmica intrapsíquica, em que o Dom ele está representando ali um ego onírico, tá? Mas ele não é um indivíduo em si, mas todos os personagens fazem parte. Então, a gente pode pensar que alguns personagens estão representando funções psicológicas dele, né? As funções auxiliares, o organizador, o estrategista, né? Então, podem estar representando funções psicológicas, né? A gente também pode pensar que os personagens do filme estão representando aspectos da personalidade dele. Então, aí a gente interpretaria, né, Ariadne como a ânima que conduz o ego em segurança numa viagem, num aprofundamento no inconsciente, né? A gente pode pensar no Saito como a sombra do Dom, a gente pode pensar nos colaboradores na equipe como partes da personalidade dele, que tem as habilidades que ele precisa, que ele representa. Então, analisando os personagens como um conjunto,
na verdade, todos os totens são dele, né? E todas as situações em que ele se coloca, né, fazem parte do caminho de individuação. Então, eu estou com o simbolismo do tarô muito próximo aqui. Então, às vezes, o Dom, ele parece o louco do tarô. Ele caminha na beira do abismo, né? Ele se arrisca, e ele não leva quase nada com ele, né? Então, talvez ele nem tenha realmente um totem, e ele tenha se afeiçoado ao totem da Mal, justamente pelo que vocês comentaram, que assim, ele ainda está muito preso nesse complexo. Como Jung diz, né? Às vezes não é a gente que tem o complexo, é o complexo que nos tem. Então, ele está muito em poder da Mal, e ele esconde isso da equipe, mas a Ariadne percebe, então se propõe a descer com ele, né, até o limbo, justamente para ela fazer esse fio, né, para ela fazer essa ligação dele com a realidade, senão ele se perde. Então, por quê? Porque existem muito mais elementos nesse processo, se a gente considera que o dom ele é o centro de tudo. Como a gente pode fazer a interpretação de um sonho, que tudo do sonho pertence ao sonhador. Todos os totens pertencem ao dom. Como você falou, Yara, quem que é o quinto elemento? É o dom. Ou como o Zé Rubens também falou, né? Quer dizer, essa questão dele, desse confronto do inconsciente dele, e como é que ele resgata esse inconsciente, esse processo terapêutico que leva você até o Hades, e de lá você tem que ressurgir com uma nova consciência, né? Na verdade, é a quintessência. Sim, Zé Rubens, o 5 é a quintessência. E aí, quando a gente fala de quintessência, a gente está falando de quê, né? De alquimia. Yes. Pois é. Mas eu queria colocar uma questão também para o grupo, que eu sempre fiquei olhando quando eu assisti o filme, mas isso há 10 anos atrás, tá? E que foi o seguinte, a motivação consciente do Dom era rever os filhos, representando uma futuridade e, ao mesmo tempo, um resgate do passado. Quando o filme termina, ele está distraído com os filhos, e ele não se preocupa mais, ele está vivendo aquele momento, está vivendo o presente. Será que uma das tarefas do nosso processo de individuação, como a Sueli brilhantemente falou no começo da nossa reunião hoje, não é exatamente a gente viver o momento presente, simplesmente assim? Quando ele está com os filhos, ele está distraído, gente. Ele não está mais preocupado se o peão continuou girando, se o peão parou de girar, como é que foi, o que aconteceu com o peão. Eu acho que essa temática passado, presente e futuro, ela é subjacente ao sonho, é subjacente à psique, ele está no illo tempore, o tempo fora do tempo, mas será que depois ele volta para o tempo, ele ainda fica fora do tempo? Então, o que acontece com essa categoria psíquica chamada tempo? É esse tempo que é o presente, que é o momento daquilo que você está usufruindo nas relações amorosas. Você, nessa fração de segundo, né, que a Melanie Klein diz que seria essa fase depressiva, você está longe do seu complexo, do núcleo do seu complexo, você fugiu dele e você está livre. Então, digamos assim, toda a temática desaparece no momento em que ele está vivendo essa relação afetiva, amorosa, intensa, completa, total, absoluta, da relação dele com os filhos que ele ama e que ele estava distante. Ele precisou passar pelo que está na sombra, pelo ódio, o que divide, o que faz a questão do tempo é a morte que é transformada em ódio. O que divide mesmo é a depressão. A depressão é o quê? Um corolário do sentimento negativo. Então, a irritabilidade, a raiva, o ódio dele
fez com que ele mergulhasse, ele vê a traição da esposa, ele vê o suicídio da esposa no filme. Mesmo assim, ele quer mergulhar nisso porque ele se culpa. Então, assim, quando ele resgata tudo isso, ele pode viver isso que você está falando. E aí você e a Yara estão falando, que é o sentimento positivo de amor que a Melanie Klein traz como restauração, né? Toda a sequência do filme, na verdade, eu acho que retrata o processo de individuação. Confronto com a sombra, a integração da ânima, assim, desvestir da persona, o contato também com um representante do centro organizador da personalidade, uma figura de self que é encarnada pelo personagem do velho sábio, o sogro, que é o que detém o conhecimento, que é o que orienta, e que se decepciona pelo fato dele estar usando esse conhecimento para atividades ilícitas, mas que o ajuda, que apresenta para ele Ariadne, né? É o papel do self, né? Conduzir o processo e apresentar a figura positiva da ânima. Então, é todo um caminho de individuação, igual a jornada do louco no tarô, né? Que ele vai passar por diversos estágios. Então, quando ele conhece o Saito, o oriental, que é um oriental corrupto e que faz o papel da sombra, ele confronta com um aspecto dele mesmo, que é ele está trabalhando com o mal, ele tá trabalhando com corrupção, com espionagem industrial e tudo mais. E justamente é a sombra, né, muitas vezes, que dá o impulso inicial para o processo de individuação. Vocês também falaram da questão emocional do Dom, né, que é o complexo negativo dele, a ânima negativa dele, a mal, ele está preso nisso, né? Então, ele próprio tem uma ideia inserida tão profundamente na mente dele, que no caso dele é a culpa, né? Ele próprio é refém dessa ideia. Quando ele fala que uma ideia é um parasita, ele sabe muito bem do que ele está falando, porque ele sofre com esse parasitismo dessa ideia, né? E por isso ele não tem neutralidade suficiente para fazer certas coisas. Ele precisa da equipe, ele precisa da Ariadne, porque ele corre o risco dele ficar perdido no inconsciente dele, nos complexos, né? Então ele passa. Em algum momento ele fica. Em algum momento ele fica, ele já ficou, né? Ele já ficou quando ele estava com a Mal, ele conseguiu sair, mas ela não, ela ficou refém, né? Mas assim, a gente está falando da Mal, ela na verdade, ela existiu, a Mal real, que é a esposa dele, mas ela se suicidou. Então, quando a gente fala da Mal depois, é a imagem dela no inconsciente dele. Então, é aquela ânima carregada negativamente, que o aprisiona, que o ameaça de ficar eternamente preso nessa culpa. É uma sereia, né? Da Mal. É uma sereia. Uma sereia que atrai, que interfere, que atrai ele de volta para aquele mundo, para aquele universo. E é à beira da praia, e tem o mar, e ele cai no mar, e depois ele sai do mar, né, Zé Rubens? É o batismo nas águas, né? De certa forma, uma morte e renascimento. O símbolo de morte e renascimento, da Solúcio na alquimia, né? O que vocês falaram, Lúcia, você me deu uma ideia agora assim, importante. Eu lembrei de uma série de expressões do Jung que transmitiam a seguinte ideia: você não chega ao símbolo sem passar pelo diabo. Primeiro, você tem que partir aquilo que estava indiferenciado em dois opostos, para depois você procurar como reuni-los. É a mesma palavra. Essa ideia agora, conversando. E o diabo até biblicamente é a morte, né? O pecado em Adão e Eva é a morte. Né? É o adversário, né? Isso, a palavra é a mesma, né? Símbolo e diabolo, né? Isso. O símbolo é o que une e o diabo é o que separa, é o que desune. Mas é necessário o confronto com o diabo, com a sombra coletiva, né? Para obter justamente a integração.
Isso, né? da porque união, não né? precisa discriminar, né? Precisa haver Isso. uma discriminação, senão fica tudo preso numa totalidade que não tem, que é, na verdade, né, urobórica. E esse urobórico mostra também o contraponto do urobórico, né? Que é essa circulação, né? O circulácio que existe dentro desses elementos que constituem ele mais as habilidades com todos os totens integrados, com duas figuras externas a esses totens. Uma, a figura do mal, representada pelo Saito, e a outra do sogro, que representaria, digamos assim, o self. Então, uma personalidade externa a essa parte de toda esse confronto com a sombra, que ele vai ter, que orienta ele no sentido da compreensão correta do processo, e o Saito, que aparece exatamente na primeira cena, que é ele ali, chegando na praia, nessa linha intermediária entre o oceano profundo do inconsciente coletivo, e na praia ele vai ser levado justamente de encontro com o Saito, que está velho, como se ele tivesse ido para o Hades. E aí toda a trama de todos esses elementos, digamos, da própria personalidade dele, que vão, através desse sogro, lá no final, então, o final do filme, fazer com que ele encontre o símbolo, né? O que une, que é o amor, e o que desune o ódio que está representado ali pelo Saito, já na primeira cena, totalmente destruído. E também uma coisa muito interessante, na medida que ele faz todo o processo dele, as outras personagens, né, elas também se modificam. E o próprio Saito parece que encontra um sentido, né, se reencontra consigo mesmo dentro do processo dele. Então, a questão do quinto totem, que seria o totem do dom, existe realmente uma discussão que o Nolan, de uma certa forma, representa com a aliança do casamento ou aquele anel do Senhor dos Anéis. O que é a aliança? É um círculo que representa uma força de união, né? Ou de desunião, de crescimento, de vida ou de morte. E o que faz a diferença entre sonho e realidade, entre vida e morte? O que é que existe nisso? E aí nós saímos para uma nova proposta. Além de toda essa complexidade que está nesse subtexto, existe algo além ainda, que fica como uma pergunta. Mas com a aliança é um pacto para a morte, porque Exatamente. ele que junto com ela. Então, Sueli, você está falando da aliança, né? O anel como um símbolo da união, um símbolo da totalidade também, porque é um círculo, né? E você mencionou agora a cena final, onde, se a gente for reparar, como a Yara falou, não importa se é sonho, se é realidade, porque, novamente, ele consegue encontrar os filhos. Então, é um momento de reencontro, onde se restabelece a totalidade, porque são 4 pessoas na cena. É o Dom, o sogro e as 2 crianças. Então, aí se encontra o presente, o passado e o futuro. Fecha um círculo, se completa a totalidade. Claro que fica o enigma, né, que o diretor fez questão de deixar em aberto, se ele está sonhando, se está realidade, mas também ele quis deixar a mensagem de que não importa. O que importa é a pessoa se tornar completa, se tornar íntegra, né? No sentido junguiano do processo de individuação. Ele se reencontrar com ele mesmo, ele se torna
completo a partir do momento que ele restabelece essa união com aquilo que é mais importante para ele, que é a família, e a união consigo mesmo, no sentido de os filhos, as crianças, que representam todo o potencial de desenvolvimento futuro, integrado com o passado, o sogro, que é o instrutor, que é o orientador, que é o seu mentor espiritual. Então, ali, nesse momento, não importa se é sonho ou fantasia, ele está completo. Ele começa com a fantasia que as crianças estão pequenas e, de repente, quando ele as encontra e abraça, já são crianças maiores. São outras crianças. Ele traz para a realidade o que... Ele sai da fantasia, na verdade, né? Ele consegue ver o rosto, finalmente, Isso. né? Porque aquelas crianças que ele não viu o rosto, era uma lembrança que ele tinha dos filhos, Exatamente. no momento em que ele se separou deles, né? Mas agora ele consegue ver o rosto, né? E ele também ouve as crianças falando. Então, tudo isso leva a gente a imaginar que ele está assim, na realidade. O diretor também confidenciou com o ator que faz o sogro, né? Quando ele está na cena, a cena é real. E aí a gente pode pensar isso simbolicamente também, né? Quer dizer, quando você está em contato com o seu mentor, né? Com o seu centro organizador, essa é a realidade. Você tem uma conexão com o que realmente importa, mas de vez em quando você perde isso, e aí você corre o risco de se perder. Mesmo assim, ele faz a conexão via a ânima positiva, que é a Ariadne, né? Não cabe hoje, mas se a gente quisesse ampliar, a Ariadne, além de ser a Ariadne do labirinto, ela também é a esperança, né? É a caixa de Pandora também. Então, essas histórias estão interconectadas, e na medida que a gente consegue fazer esses contatos, nós começamos a perceber que quando ele fala de Ariadne, né, e ele traz o personagem com esse nome, ele está trazendo muito mais do que só uma representação do ânimos. Quando ele traz os 4 totens e deixa um 5º totem a ser pesquisado, ele está trazendo também, de novo, o nosso trabalho com a quintessência. Então, existem várias coisas que a gente pode trabalhar. Então, de uma certa forma, o diretor faz um papel como se fosse de um selfie, né? Que consegue captar elementos simbólicos que estão no nosso contexto e traduzir dentro de um filme que nos impacta, e a gente não sabe exatamente onde nos impacta. Então, por exemplo, quanto que nós não ganhamos ao saber que podemos ser completamente raptados por um núcleo de um complexo. Todos nós somos muito prisioneiros desses núcleos de complexo, né? Então, esse núcleo de complexo caminha carregando a gente para o resto da vida e a gente precisa sair dele. Como que se sai? Aí ele diz, no presente, no momento de agora, nesse momento de encontro com aquilo que é representativo meu, que são meus filhos, nesse amor do pai em relação aos filhos. Se a gente consegue ir além, né, nos símbolos, a gente abre possibilidades. E não esquecer que, ao abrir, é necessário o outro movimento, que é o movimento de união, que seria a aliança, que seria a totalidade, que seria essa proposta que acaba acontecendo no final do filme por um segundo, porque logo depois o sogro sai da cena. E voltamos de novo a essa questão que a Melanie Klein de novo fala, que é estar de novo buscando essa completude. Tem uma ideia importante aí no que vocês falaram, né? Que é a questão do arquétipo do pai, né? E a gente não comentou muito a respeito da pessoa que seria o alvo da inserção, que é o Fischer, e que tem um problema na relação entre pai e filho. Da mesma forma, existe um problema com
com a paternidade do Dom, ele quer voltar a ver os filhos, e ele está afastado dos filhos. Então, o tempo todo, o Dom, ele não é uma pessoa recomendada para entrar em contato com o inconsciente de ninguém, porque ele mesmo, né? Ele mesmo é afetado. E pelo fato dele ser afetado, ele está vulnerável. Mas ele tem que lidar com o complexo paterno, né, desse rapaz. Né? Esse rapaz tem uma relação péssima com o pai. Mas onde eu queria chegar, a questão é possível se implantar uma ideia na mente de alguém? Né? É questionável isso no filme, né? Então, e eles próprios acabam falando que para você implantar uma ideia na mente de alguém, essa ideia tem que encontrar lá um terreno fértil. Então, já tem que haver uma propensão anterior da pessoa em relação a isso. Por isso, eles buscam muito conhecer a história da pessoa, descobrir algum modo de plantar essa ideia para ela se ligar a outras. É como se eles estivessem querendo construir um complexo de carga afetiva no sentido junguiano, né? Eles têm que encontrar a energia, a carga afetiva disponível para implantar essa ideia. E, justamente, está na ligação desse filho com o pai. Esse filho tem várias situações inacabadas com esse pai, se separou desse pai, tem uma imagem muito negativa dele e tal. E aí, no nível mais profundo do sonho, tem um cofre, e quando ele abre esse cofre, que é o segredo dele, é o que eles precisam para implantar a ideia, lá dentro tem o quê? Tem um catavento. E o catavento foi um presente do pai para ele quando ele era menino. Foi um dos raros momentos em que ele teve uma conexão com esse pai, e aí ele acaba tendo o insight que o que o pai queria dele não é que ele seguisse os próprios passos, mas que ele fosse ele mesmo, que ele fizesse o que ele queria. Poderia ter as suas próprias ideias. Ele poderia ter suas próprias ideias, seguir seu próprio caminho, né? E aí, então, essa conexão é feita. Então, o Dom, ele se debate o tempo todo nessas questões, a questão dele e a questão do outro, né? Os complexos dele e os complexos do outro. Por isso tem tanta luta no filme, tantas armas, porque esses complexos eles estão em conflito e os complexos estão personificados, né? E ele tem que superar tudo isso. Mas a gente não sabe até quando. E é justamente isso, né? É cíclico, é sempre um processo cíclico, e que a gente não sabe se vai ter fim, depende de como a pessoa vai resolver o próximo desafio da vida. É individuação, né? Lógico. Então, assim, nós estamos a caminho do encerramento da apresentação de hoje, e então a Lúcia vem e diz assim: mas vocês pensam que as coisas são assim, simples, desse jeito, que vocês vão chegar e vão falar assim, então, e foram felizes para sempre? Eu vou colocar aqui a minha conversa. E ela começa a falar realmente de um personagem que também tem um complexo relacionado com o pai, né? Que é esse personagem que o pai diz para ele: seja aquilo que você quer ser, trazendo a questão do livre-arbítrio, né? Porque essa questão da origem tem a ver com a implantação da ideia de uma outra pessoa dentro da gente, onde fica o nosso livre-arbítrio. Então, ele vai trabalhar com essa questão do livre-arbítrio. Mas essa questão, ela não é uma questão única, que você diz assim, pronto, está resolvido. Muito pelo contrário, no momento em que você define que você vai fazer aquilo que você acha, ele pode ser exatamente nessa fração de segundo, onde ele encontra a completude, ele vai poder também se perder.
É por isso que eu acho que, para mim, o conceito da Melanie Klein, que fala sobre essa posição depressiva, é alguns segundos só. Porque no momento seguinte, a figura do self sai e ele fica com os filhos e tudo começa outra vez. E há o encontro do núcleo do complexo do rapaz, que o pai diz, faça o que você quer. Ao fazer o que ele quer, ele pode ser, de novo, enganado. E aí, a prima matéria, que não tem valor algum aparente, tem ali uma fração da pedra filosofal. O que a Lúcia falou, achei sensacional, Lúcia, fora tudo que está sendo muito interessante, mas quando você fala, por exemplo, que as ideias são plantáveis, desculpe aí o neologismo, mas elas são plantáveis dentro de nós desde que haja uma predisposição, clara ou não, na nossa personalidade. Sim. Isso é sensacional, porque fala muito sobre a predisposição do Fischer, a ideia dele ser, afinal, quem ele quer ser e quem ele quer ser, né? O que ele quer fazer, ele quer ou não quer vender a empresa do pai, o que ele deseja, no fundo, que remete à noção profunda de desejo dentro da psicodinâmica. Mas eu achei que nós concluímos dizendo que não existe conclusão, né? Não existe aquele final dos contos de fada e assim eles foram felizes para sempre. Na verdade, esse para sempre é um segundo e logo de novo começa de novo a vida com toda a sua complexidade e todos os riscos, porque a vida é mesmo como se fosse um jogo. São dois tempos, né? A gente estava falando da noção de tempo no filme, no inconsciente, o tempo profano e o tempo sagrado, né? O tempo do cotidiano, o tempo da vida, o tempo que é linear, tem começo, meio e fim, e tem o tempo circular, né? Que é o tempo sem tempo, que é o tempo sagrado, o tempo de Kairos, né? E a gente só acessa esse tempo raras vezes. A gente acessa esse tempo sagrado nos rituais, a gente até acessa esse tempo sagrado assistindo um filme, ou lendo um conto, ouvindo um mito, porque é o tempo da sabedoria, o tempo da completude, né? Mas, então, quando vocês falam acaba ou não acaba, termina ou não termina, e continua depois, as duas coisas, né? Porque a gente está, ora no tempo linear, ora no tempo sagrado, e a gente não vai ficar, a gente tem a totalidade como uma meta, mas uma meta a ser perseguida, mas nunca atingida, pelo menos durante a nossa vida cotidiana. E eu acho que o Nolan, ele quis colocar essa questão, ele quis mostrar isso para a gente, não só os perigos de se perder no inconsciente, mas esse limite tênue entre a realidade e a fantasia, e que, na verdade, tem uma hora que não há necessidade de se questionar a realidade ou a fantasia, é simultaneamente. Então, a gente vai não encerrar, deixar em aberto todas essas questões que o filme traz, né? A possibilidade, por exemplo, de você viver 5 horas de prazer intenso com os filhos ou numa relação amorosa, e isso, na verdade, você lembrar como uma fração de segundos, como se você tivesse ficado só 15 minutos, né? 5 em 15, e que é uma coisa que a nossa experiência emocional grava, né? Que foi tão curto o tempo que a gente foi feliz. Então, assim, eu agradeço a todos vocês. Foi um bate-papo muito instigante, realmente inacreditável. E, então, muito obrigada. Só queria fechar dizendo que Jung é um gênio, porque ele coloca sonhos, pesadelos, delírios, alucinações, tudo numa coisa só, tudo é um material só. Tudo isso depende do sofrimento. Quando você fala de momentos de felicidade, liga ao sonho, a Lúcia acho que falou,
Então, o sonho é um momento de felicidade, o sonho, mas o pesadelo, o delírio, a alucinação, eles são de muitos sofrimentos. Então, assim, essa questão toda dá para discutir horas também, é muito rico. Sim. Eu quero agradecer a participação, a oportunidade de estar com vocês e dizer que foi muito rápido. Eu também queria agradecer a oportunidade de participar dessa conversa tão rica. E nós começamos girando com as rodas dos moinhos no filme dos sonhos, do Kurosawa, e nós continuamos girando aqui com o peão do Dom Cobb, com a sua aliança e o catavento. Nós vamos continuar girando aí nesse tempo circular, né, da vida, que está sempre se refazendo, sempre se renovando. Espero que todos tenham gostado da nossa apresentação de hoje. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comentem e compartilhem. Até lá!